Meus irmãos, boa noite. Um salve a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra em Tito, capítulo 2, versículo 11. Acompanhe com muita atenção, com muita alegria no coração e muita reverência a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também por toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por mais esse momento que temos a alegria de nos reunir em torno da sua palavra e a partir dela sermos iluminados pela sua verdade. O Senhor agora, Pai querido, nos deu poder para viver essa mesma verdade. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Certa vez, há muitos anos atrás, no estado de Wembley, que fica em Londres, diversos grupos musicais, principalmente bandas de rock, se reuniram para comemorar o fim do apartheid na África do Sul, aquele regime de segregação racial que durante muitos anos imperou na África do Sul. E ali foram 12 horas de vários shows, de várias bandas de rock, e finalizando, a última banda foi o Guns N' Roses. Após o Guns N' Roses tocar, então, o palco fica escuro, um círculo de luz se projeta no meio do palco, e entra uma cantora de ópera, chamada Jessie Norman. E a multidão começou a olhar para aquilo, começou a achar estranho. O que uma cantora de ópera tem a ver com tudo isso? Eles começaram então a ensaiar uma vaia, começaram a cantar, a pedir que o Guns N' Roses voltasse, começaram a gritar Guns N' Roses, Guns N' Roses. E a Jessie entrou no palco, silenciosamente, ela abre a boca e ela começa a cantar uma música sem som algum, só a sua voz. E uma coisa espantosa acontece. 70 mil pessoas que estavam naquele estádio se calam quando ela começa a cantar. Lentamente, ela começa a cantar os primeiros versos do hino Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa. Quando ela estava na segunda estrofe, diz o seguinte: tal graça me levou a temer, assim que eu criei em Deus. A soprano já tinha a multidão em suas mãos. Na terceira estrofe, que fala assim: por provas duras passei, mas pela graça irei morar na eternal mansão, a multidão já cantava junto com ela. Depois daquela apresentação, ela deu uma entrevista. E perguntaram para ela: o que aconteceu naquele estádio? Como é que você conseguiu encantar aquela multidão e paralisar aquelas pessoas diante de um hino evangélico? E ela fala: eu não sei dizer, mas alguma coisa diferente aconteceu. Eu acho que nós nem sabemos o que aconteceu. Quando a graça de Deus é manifestada, o mundo se cala diante dela, maravilhado pela manifestação da graça de Deus. O Parker ele diz o seguinte: não existe outra necessidade no meu evangelho que não seja entender o que de fato é a graça de Deus. Um dos temas da Reforma Protestante que nós estamos nos alegrando hoje, comemorando hoje esse momento da história da igreja, de suma importância, e graças a esse movimento estamos aqui hoje, é o sola gratia. Ou seja, somente a graça. Por que somente a graça? Porque a Igreja Católica da época entendia o seguinte: não é só graça, é graça mais obras. Ela não negava a graça, mas ela dizia: é também o acréscimo das obras. E a Reforma Protestante fala assim: não, é somente a graça de Deus, é somente um favor imerecido de Deus,
a ação de Deus em nossas vidas que nos liberta. E nós não temos mérito algum nisso. Não há nada que nós façamos para merecer isso ou para promover isso. Salvação só depende de Deus. Exclusivamente dele. Esse era o ensinamento da reforma protestante. E é sobre isso que eu quero falar a vocês hoje. É sobre graça que eu quero falar a vocês hoje. Sobre essa surpreendente graça que eu quero falar a vocês hoje. Portanto, eu quero trabalhar o seguinte tema com vocês hoje, nesta noite. Vocês foram alcançados por uma graça bem teimosa. Vocês foram alcançados por uma graça teimosa. Então, vamos trabalhar alguns tópicos dentro do texto que a gente acabou de ler. E o primeiro deles vai dizer o seguinte: Deus revela os seus inimigos por intermédio da graça. Deus revela os seus inimigos por intermédio da graça. Paulo, ele começa o texto aqui dizendo o seguinte: portanto, versículo 11: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele está fazendo, é claro, uma referência à morte de Cristo. E ele deixa isso bem claro no versículo 14, quando ele fala assim, finalzinho do versículo 13 e 14, né? A glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus é a encarnação da graça de Deus. Ele se entregou para nos redimir da nossa própria iniquidade, dos nossos próprios pecados, da nossa própria maldade. Então, nós somos lembrados aqui no texto a respeito do cerne, do núcleo do próprio Evangelho. Cristo apareceu trazendo salvação. E geralmente, essa é uma grande ênfase que damos quando falamos de graça. Nós falamos realmente isso, que Cristo veio ao mundo e trouxe graça a nós ao nascer, ao viver e ao morrer pelos nossos pecados. No entanto, tem um detalhe. A passagem não termina aí. O texto que acabamos de ler não termina falando que Cristo se manifestou trazendo graça salvadora a todos os homens. Ele não termina aí. Ele continua, ele fala o seguinte no versículo 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer que a graça não só se manifestou salvadora, mas ela também nos educa. A palavra mais próxima do que ele quer dizer aqui é treinador. Vamos colocar uma palavra moderna? Coach. A graça de Deus é um treinador personal, é um coach que nos educa diariamente, constantemente a viver conforme o propósito de Deus. Então a ideia não é só Cristo se manifestou e parou a graça. Não, Cristo se manifestou e a graça continua. Porque ele se manifestou, ele morreu pelos nossos pecados e a graça continua nos educando, nos treinando, nos capacitando a viver conforme o chamado dele. Essa é uma verdade surpreendente que Paulo nos apresenta. Ele quer dizer o seguinte: a graça não só apareceu, ela ficou. Ela veio e veio para ficar. Ela não é só passiva, ela é ativa. Ela não aparece na conversão e vai embora. Ela permanece na santificação. Talvez os homens não, mas acho que as mulheres, algumas já tenham ou lido ou visto algum filme baseado numa obra da Jane Foster. A gente pode resumir da seguinte maneira: se você colocar no liquidificador e bater tudo, as obras da Jane Austen são o seguinte resumo: uma mulher solteira, ansiosa para se casar, aí aparece no meio da história do nada um homem bobo, não sabe por quê, mas ele descobre que necessita daquela mulher ansiosa para casar para ele ser feliz. Coloque nessa história umas mansões, umas festas bonitas, várias cenas de campo com aquelas paisagens belíssimas na Inglaterra. Coloca também uma mãe neurótica que faz de tudo para poder se casar com aquele bom partido. E esse bom partido geralmente é um moço bonito, rico, bem sucedido, e ninguém sabe por quê, mas ele ainda está solteiro. Qual é o final da história da Jane Austen? Das histórias dela? Uma belíssima festa de casamento. Entra aquela moça ansiosa, o rapaz que é um bom partido e bobo, e a mãe neurótica aplaudindo tudo.
religiosa, tem as obras dela, os filmes baseados nas obras dela, sempre acabam com uma festa de casamento, não tem continuação. Você não tem Razão e Sensibilidade 2, Orgulho e Preconceito 2. Por quê? Porque não tem sequência. Porque no mundo de Jane Austeniano, tudo acaba em casamento e o casamento é o fim de tudo. Casou, está tudo bem, felizes para sempre. Não é difícil que nós, como igreja, tenhamos uma abordagem Jane Austeniana da graça. Jesus se manifesta, morre pelos nossos pecados e parou ali. Acabou. Daqui para frente eu sigo sozinho. Ele bate nas minhas costas e vai com Deus. E eu sigo sozinho. Muitas vezes nós pensamos que quando somos convertidos, Deus se manifesta em graça na nossa confissão, mas na manhã seguinte a gente está sozinho. E não há mais graça nos acompanhando. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Não é assim. A graça se manifesta na conversão e a graça continua nos orientando, nos acompanhando, nos educando para vivermos conforme o chamado de Deus. Então, o que Paulo está mostrando para nós, aqui no texto, é que esse processo fantástico, a graça se manifesta e a graça permanece. E aí, não é uma expressão minha, é uma expressão do David Haber, ele diz o seguinte: essa é uma graça teimosa. Essa é uma graça teimosa que nunca desiste da gente. E esse é um dos temas da Reforma Protestante. A graça não desiste dos filhos de Deus. Ela se manifesta e ela permanece na vida dos filhos de Deus. Mas qual é o primeiro ponto da graça? Ele fala para a gente. A primeira coisa que a graça faz, ele diz aqui: renegadas a impiedade e paixões mundanas. A graça nos faz renegar a impiedade do coração e as paixões mundanas. Agora, como que isso começa? Ela nos faz primeiramente enxergar. Para eu renegar o que é imundo no meu coração, para eu renegar uma paixão mundana no meu coração, para eu perceber isso, a graça tem que me fazer enxergar. Senão eu não vou enxergar que a minha conduta é pecaminosa, que os meus sentimentos são pecaminosos, que os meus desejos, os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus projetos são pecaminosos. Eu não vou enxergar isso. Então a graça ela me faz enxergar isso para que eu possa renegar a impiedade e as paixões mundanas. Vocês já perceberam que isso acontece? Porque muitas vezes vocês estão diante de uma pregação e Deus fala ao coração de vocês e vocês percebem: eu preciso mudar essa área, eu preciso ser diferente disso, eu preciso abandonar isso que até então eu não tinha percebido que eu vivia. É exatamente isso que a graça está fazendo. Ela está nos ajudando a enxergar a impiedade, as paixões mundanas, para que possamos mudar conforme o plano de Deus. Vocês imaginam que vocês vão ao dentista, e aí o dentista arranca o dente errado. Consegue se colocar nessa situação? Imagina que o dentista arrancou o dente errado porque ele não enxergou qual era o dente certo a ser arrancado. Se a graça de Deus não nos mostrar, nós vamos cavucar o dente errado nos nossos corações. Nós vamos achar que o nosso problema é a nossa família desestruturada da infância. Nós vamos achar que o nosso problema são as circunstâncias das quais estamos, ou uma outra pessoa que pecou contra nós. Nós vamos tentar justificar o nosso pecado, racionalizar o nosso pecado, sempre colocando a culpa em uma pessoa, em uma situação, em alguma circunstância. Portanto, a graça me faz enxergar aonde está o dente defeituoso e qual dente precisa ser tratado. Ela mostra para nós o dente certo. Então, a primeira coisa que a graça de Deus nos faz perceber é quais são os nossos inimigos. E ela traz salvação e permanece conosco, clareando dia após dia os inimigos internos do nosso coração e os inimigos externos que otimizam o interno do coração. Ela traz salvação e ela traz santificação. Lutero, ele dizia o seguinte, que a salvação chegou, mas o pecado ainda não nos deixou. Somos santos, mas pecadores, justos e pecadores. E John Owen dizia assim: o domínio do pecado foi quebrado, mas a presença do pecado permanece em nós. Agora, o que Paulo fala em Romanos? Paulo fala que a lei do pecado está trabalhando dentro de nós. Romanos capítulo 7. Que a
lei do pecado está batalhando, guerreando contra a vontade de Deus dentro de nós. E a notícia importante que ele nos dá agora no título é que a graça de Deus nos leva a enxergar a lei do pecado que guerreia dentro de nós para que ela seja mortificada e vencida. Mas eu sei qual é a grande questão. Sabe qual é a grande questão? Que você é muito bom para enxergar as paixões mundanas e iniquidades dos outros. Em lupa. Mas tem uma dificuldade enorme para enxergar suas próprias paixões mundanas e iniquidades. E é por isso que você precisa da graça de Deus diariamente. A graça manifestada por meio da pregação, a graça manifestada por meio do ensino da palavra, por meio do aconselhamento da palavra, por meio dos sacramentos, da Santa Ceia, do batismo, a graça de Deus manifestada no dia a dia, na comunhão com o povo de Deus. Você precisa disso para enxergar o seu próprio coração, porque você não vai ter dificuldade em enxergar o pecado do outro. Em algo não está o erro do outro. Você vai ser com uma lupa para enxergar o pecado do outro, mas você vai ser cego para enxergar o próprio pecado. E ela vai trabalhar dia a dia para revelar isso em você. Está vendo agora uma área da sua vida que precisa ser mudada? Deus está falando com você agora sobre algo que você precisa enxergar em você mesmo para poder ser mudado, confessado, arrependido. Se isso está acontecendo, é a graça de Deus. É a graça sendo manifestada na sua vida para te ajudar a enxergar as paixões mundanas e renegá-las. Mas, mais do que isso, mais do que nos mostrar impiedade, nos ajudar a enxergar o nosso próprio pecado, a graça de Deus continua trabalhando em nossas vidas e faz algo mais. O que mais ela faz? Ela vai ser o treinador, e nós vamos para o nosso segundo ponto, e também vai nos treinar a viver de forma agradável a Deus. Então, primeiro ela vai fazer enxergar que existe em mim que não é agradável a Deus. Aí depois eu enxergo isso, eu confesso e me arrependo. E aí ela me leva a viver da forma agradável a Deus. Olha o versículo 12 aí, no finalzinho dele, parte B. Educando-nos para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, ela não simplesmente me mostra o meu pecado. Ela não mostra só onde está o problema, mas ela me apresenta a direção para lidar com aquele problema, com aquele pecado que vive no meu coração ainda. Então, a graça ela vai treinar, ela vai educar, ela vai ensinar, ela vai instruir. A palavra que nós temos aqui, né, ela para educar, ela é muito mais do que prover um conhecimento sobre alguma coisa. Ela tem a ver com essa ideia de treinar mesmo, treinar pela repetição. Treinamento, várias vezes fazer a mesma coisa, repetindo até você conseguir fazer naturalmente aquilo. É isso que ela é para nós, né? Então, ela não é aquele professor substituto que vem dar aula um dia e vai embora. Não, ela é um professor permanente que está 24 horas por dia conosco, nos educando na arte de viver conforme a vontade de Deus. Então, em outras palavras, ela não simplesmente aparece e diz, faz isso, ou aquilo está errado. Não, ela fala assim, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a viver da maneira correta. Eu vou te treinar a viver do jeito que Deus quer. Dia após dia eu vou promover esse treinamento. Imagina na sua cabeça alguém com uma prancha na mão, um apito na boca, né? E fazendo anotações. E dizendo, faz esse movimento, faz aquele outro movimento, age assim, age daquela outra maneira. É assim que a graça de Deus está agindo em nossas vidas. Nos educando a arte de viver conforme a vontade de Deus. Vocês já ouviram falar da Helen Keller? Já falecida, né? A Helen Keller era uma menina, né? Ela nasceu cega e surda, né? E por causa disso ela não falava, porque ela era surda, ela não falava. E ela tinha uma mulher, depois os pais contrataram uma professora para ela chamada Anne. E a Anne foi conhecida como a grande professora da Helen Keller e ajudou ela a se desenvolver.
a ponto de ela se tornar uma palestrante. Com 6 anos de idade, ela parecia uma besta selvagem, uma fera. Né? Fazia barulhos ao redor da casa, tomava as coisas da mão das pessoas, vivia por impulsos, sem medir consequência alguma das coisas que ela fazia. A Anne chegou na vida de Helen Keller e treinou Helen Keller. Treinou primeiro ela a superar sua própria teimosia e ira. E também a ajudou a aprender a falar e a alfabetizou. Anos depois, em seu aniversário de 65 anos, a Helen Keller fez um brinde à honra da sua professora, Anne. E ela disse o seguinte: eu não consigo imaginar de quantas maneiras ela me deu olhos e ouvidos dentro das minhas limitações. Eu não consigo imaginar de quantas maneiras ela me deu olhos e ouvidos dentro das minhas limitações. É exatamente isso que a graça não faz conosco. A graça nos dá olhos e ouvidos dentro das nossas limitações. Ela é a nossa Anne. Para vermos o mundo caído onde estamos habitando. Para sabermos como lidar com tudo isso. Com as trevas dentro de nós e com as trevas fora de nós. Então esse é o objetivo da graça. Educar na arte de viver, treinar para que neguemos as paixões mundanas, né? E para que possamos correr a carreira proposta por Deus a nós. Agora, como que essa graça vai trabalhar essa mudança em nós? Olha, o versículo 12 fala para a gente o seguinte. Primeira coisa, ela vai nos dar poder para negar as coisas antigas. Versículo 12. Educando-nos para que renegadas a impiedade e paixões mundanas, vivamos. Então a gente renega e vive. Eu renego as paixões, eu enxergo as paixões mundanas, ela me dá poder para enxergar, ela me dá poder para renegar, para não fazer mais aquilo, para restringir aquilo na minha vida, né? E para viver da maneira que Deus quer que eu viva. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando o irmão chegar para você na igreja com palavras iradas, quando você chegar em casa e seu cônjuge for frio com você, ou seus filhos estiverem desobedecendo regularmente em algumas áreas, é nessas horas que o seu instrutor, a sua Anne, o seu coach, chamado graça, vai te treinar. Vai te treinar a perdoar. Vai te treinar a amar. Vai te treinar a ser paciente. Vai te treinar a ser amoroso. Vai te treinar a viver de forma santa, como Deus te chama a viver. É nessas horas que ele vai agir como um instrutor de tiro, que te ensina a atirar no alvo correto. Mas ela vai fazer muito mais do que isso. Né? No versículo 12, ela ainda diz, né, que ela vai então nos ajudar a viver de forma santa, justa e piedosa. A nos vestir de vestes piedosas. Ou seja, nascer para as coisas de Deus. Viver conforme o chamado de Deus. Sermos vivificados para Deus e para a glória de Deus. É mais ou menos como um mecânico de carro. Ela vai agir como um mecânico de carro, vai tirar a peça quebrada, vai colocar uma peça nova, te ensinar a fazer essa mudança para que você mesmo possa mudar quando for necessário. Ela vai te ensinar a ser paciente com as pessoas. Ela vai te ensinar a amar um cônjuge frio. Ela vai te ensinar a ter domínio próprio diante da desobediência dos seus filhos. Ela vai te ensinar a parar com essa narrativa de vitimização que muitas vezes as pessoas têm para justificar os seus pecados. Desde Gênesis 3, quando o homem coloca a culpa na mulher do seu pecado, a mulher coloca a culpa na cobra, nós sempre tentamos nos vitimizar diante de circunstâncias e dos nossos atos pecaminosos, colocando a culpa em alguém ou em alguma coisa. A graça vai te ajudar a perceber que o problema está dentro de mim. A grande questão quando eu peco é uma escolha minha, independente do outro, independente da circunstância. Ela vai te ajudar a perceber quem você de fato é. E ela vai te dar poder para renegar isso. Mas não só isso. Olha mais o que a graça vai fazer. Versículo 13.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça vai te dar poder para esperar. Ela vai te dar poder para que você aguarde a manifestação da glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes a gente exige do outro a rapidez na santificação que a gente viveu na nossa própria vida. Só que santificação não tem a ver com velocidade, tem a ver com direção. Então, imagina duas pessoas na mesma pista, indo para a mesma direção. Uma está a 80 por hora, outra está a 20. A santificação é mais ou menos isso. Alguns vão crescer mais rápido na fé, outros mais devagar. Eu não sei por quê, mas Deus age assim. O que importa não é a velocidade, o que importa é a direção. É que todos chegarão lá aonde Deus quer que cheguem. Então, talvez o seu cônjuge seja alguém que está sendo santificado a 20 por hora. Talvez você seja essa pessoa, não sei. Talvez os seus filhos, não sei. Mas o fato é, o que você precisa ver é que Deus está agindo e que muitas vezes a graça de Deus, ela trabalha de forma lenta e vagarosa na vida das pessoas. Mas ela está trabalhando. E ela te dá a capacidade de esperar esse projeto de Deus se concretizar. Seja nesse sentido, em termos de uma santificação individual, seja no sentido do plano geral de Deus, em termos de esperar a volta do nosso Redentor Jesus Cristo. Porque ele já apareceu e vai aparecer novamente. Ele já veio a este mundo e virá novamente. E a graça de Deus vai te dar o poder de esperar, confiado nas promessas de Deus, esse grande dia. Então, a graça te ensina a renunciar, a viver e a esperar. Então, pacientemente, aguarde. Né? Agora, eu particularmente acho o seguinte, das três atitudes, do renunciar, do viver e do esperar, para mim, o esperar é o mais difícil de todos. Porque a gente acha que Deus é como o ícone na tela do computador. Cliquei e abriu. E não é assim. A realidade é muito diferente. A mudança na minha vida às vezes é demorada. A mudança na vida de alguém às vezes é demorada. A mudança na vida de uma igreja, de pessoas, de uma comunidade às vezes é demorada. E a gente não tem paciência muitas vezes para esperar esse plano de Deus se concretizar. Alguns aqui talvez tenham crianças pequenas que ainda usam aquele babador, né? Come, a comidinha cai no babador, né? E aí, criança pequena é assim, né? Ela come a bagunça para tudo quanto é lado. E muitas vezes a vida cristã é do mesmo jeito. Pedaço de pecado, de impureza, de maldade para tudo quanto é lado, aquela lambança, aquela bagunça à nossa volta. Pedaço de pecado espalhado pelo corpo, pecados que afetam outras pessoas, pecados que afetam grupos. E assim como leva tempo para a criança tirar o babador e comer com a colherzinha direitinho, bonitinho, se derramar comida, às vezes leva tempo para você arrumar a bagunça que o pecado gerou na sua vida. Você é um cristão em construção. Assim como seu irmão também é um cristão em construção. Lembre-se disso. Lembre-se disso quando você estiver aconselhando alguém. Lembre-se disso quando você estiver pregando para alguém. Lembre-se disso quando você estiver conversando informalmente com alguém. Lembre-se, ele é um cristão em construção e a graça de Deus está agindo na vida dele. Agora, não é porque ela é lenta que ela não é poderosa. Porque, como eu disse para vocês, ela é teimosa. Ela nunca desiste dos filhos de Deus. Você acha que o seu pecado é teimoso? A graça de Deus é muito mais teimosa do que qualquer pecado que há na sua vida. E Deus promete que a boa obra que Ele começou, Ele vai concretizar. Então, a graça de Deus vai expurgar esse pecado que há no seu coração. Não sei se vai demorar meses, não sei se vai demorar anos ou décadas, mas vai. Porque a promessa de Deus, ela trabalha de forma lenta, mas ela trabalha de maneira poderosa. Eu não sei porque você luta contra esse pecado ainda. Eu não sei dizer. Mas eu sei dizer uma coisa. Existe uma graça poderosa trabalhando na sua vida que está te capacitando a renunciar, a viver e a esperar. Confia na promessa de Deus. Entendeu até aqui?
Então, entendeu até aqui o que Deus está nos mostrando a respeito da graça? E eu quero compartilhar, então, o último ponto com vocês, ainda baseado no texto que nós acabamos de ler. É que essa graça de Deus que se manifestou na sua vida, por meio da conversão, essa graça de Deus que tem se manifestado na sua vida por meio da santificação, você é chamado a compartilhá-la com outras pessoas. Não retém para você. Não guarda essas boas novas para você. Compartilhe com outros. Foi por isso, meus queridos, que o cristianismo chacoalhou o Império Romano. Foi por isso que a reforma chacoalhou a Europa. E o mundo, na verdade, pois chegou a outros continentes. Porque aqueles irmãos não guardaram as boas novas da graça de Deus se manifestando poderosamente para eles. Eles falaram para outros, eles levaram essa boa notícia a outras pessoas. Olha comigo no versículo 15. Dize estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Então, a graça de Deus não é uma mensagem que você guarda para você. Ok, Deus me converteu, Deus me salvou, que maravilha. Deus tem me santificado, eu tenho mudado, eu tenho abandonado alguns pecados. Outros são mais difíceis, mas eu estou na luta. Eu não desisti porque Deus não desiste de mim. E está tudo bem. Não, você tem que falar isso para outras pessoas. Na verdade, não é só um chamado, é um mandato. É um mandamento para vocês. Vocês devem falar essa mensagem para outras pessoas. Vocês devem compartilhar as boas novas da graça que se manifesta e capacita para outras pessoas. Porque vocês também se tornam um meio de graça para compartilhar essa graça com outras pessoas. Eu pergunto para vocês, quão frequentemente vocês compartilham isso com outras pessoas? Deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Nós temos um pecado global no mundo de hoje, chamado descontentamento. E do descontentamento vem a murmuração. Um dos piores testemunhos que um cristão pode dar é um cristão que vive descontente e murmurando. Porque quando ele faz isso, ele não manifesta a graça de Deus que o alcançou para a vida de outras pessoas. Ele passa a imagem de que a vida cristã é um fardo, é um peso, é uma chatice, é um mal necessário. Ele não demonstra gratidão pelo que Deus fez e que Deus continua fazendo na vida dele. E ele não se torna um bom testemunho para aqueles que o observam. Então a graça de Deus apareceu, a graça de Deus te treina e ela usa você para alcançar outras pessoas. Naturalmente, as pessoas não estão inclinadas a aceitar a graça. Por quê? Porque as pessoas elas acham o seguinte: as mudanças dependem do meu esforço, dependem do que eu faço, né? As pessoas geralmente vão querer mudar a si mesmas baseadas no seu próprio esforço, né? Seja gente dentro da igreja, seja gente de fora da igreja. Então, à medida que o mundo ouve com mais frequência a mensagem da graça, como aconteceu lá naquele estádio em Wembley, mais essa mensagem vai tornando natural para ele, e ele vai entendendo que não depende do esforço próprio, mas depende do confiar na graça de Deus. Então, uma razão principal, uma das razões pelas quais Deus colocou você na vida de outras pessoas é exatamente essa. Para que vocês digam essas coisas a outras pessoas. Que coisas? O que ele falou nos versículos anteriores. Uma graça que se manifesta salvadora e uma graça que se manifesta capacitadora. Prega o evangelho para si próprio, mas prega o evangelho para o próximo também. Lembre-se constantemente do que Cristo fez por você e do que Ele continua fazendo por você e fale disso para outras pessoas. Muitas vezes, quando nós aconselhamos uma pessoa, ela vai ficar meio desencorajada porque ela não consegue ver na vida dela a mudança tão rápida quanto ela desejaria, né? Às vezes ela percebe o pecado, a graça revela para ela o pecado, ela até renega o pecado, mas ela não consegue mudar na velocidade que ela gostaria. Então, é papel seu também dar esperança para essa pessoa. Mostrar para ela o que Deus está falando aqui, dizendo, olha, espera, porque a graça de Deus não desiste de você, ela está trabalhando. A gente às vezes não enxerga, às vezes não percebe esse processo, mas ela está trabalhando.
Ela está agindo no coração de vocês. Versículo 14, ele diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele se deu pelo povo dele. E a salvação foi trazida a nós, porque ele se entregou por nós. Então, a mensagem que você for pregar para outras pessoas, ela não vai começar assim. Ah, você precisa mudar em tais áreas da sua vida. Você não vai começar por isso, porque se você começar por isso, você vai enfatizar o esforço dela. Você vai começar assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É assim que você vai começar a evangelizar alguém. É assim que você vai começar a aconselhar alguém. É assim que você vai começar a compartilhar a graça de Deus com alguém. Não é pela mudança. É pela graça que se manifestou, poderosa a todos os homens. Porque é aqui que o evangelho começa. A graça de Deus se manifestando e trazendo salvação. Então, não é simplesmente dizer para a pessoa: você tem que renunciar, você tem que mudar nessa área. Em primeiro lugar, isso vai acontecer, isso tem que acontecer. Mas em primeiro lugar, não é isso que você vai trabalhar. Em primeiro lugar, você vai dizer para a pessoa que Cristo se manifestou. E que nele há salvação. Que nele há mudança. Que nele há esperança. Que nele há poder. É por aí que nós vamos começar a trazer as pessoas ao evangelho. Lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Ou ensinou seu filho a andar de bicicleta? Eu lembro bem quando eu ensinei o Samuel e quando eu aprendi também. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, era o seguinte. Uma pessoa segurava o pneu, o banco da bicicleta, né? E eu andando. E a pessoa segurando. Ela soltava, eu desequilibrava, ela segurava de novo. Soltava, desequilibrava, pegava de novo. E assim foi até eu conseguir ter equilíbrio em cima da bicicleta. Mas chegou uma certa hora que eu fiquei pedalando e com a mão no guidão e achando: estou pedalando, estou andando de bicicleta, sem olhar para trás. Só que a pessoa estava ali toda suada, cansada, se acabando para poder correr na velocidade que eu estava correndo, para me dar o equilíbrio necessário para não cair da bicicleta. Muitas vezes na vida cristã a gente faz a mesma coisa. A gente está pedalando a bicicleta da vida, a gente está com a mão no guidão, rodando ali o pneu, né, pedalando, e a gente se esquece que a boa mão de Deus está atrás, segurando o banco da bicicleta. Se ele soltar, a gente cai. É diferente um pouquinho de quando a gente aprende, que chega uma hora que a gente aprende e não precisa mais de alguém dando equilíbrio. Com relação à graça, a gente sempre vai precisar de Deus nos dando equilíbrio. E graças a Ele, é só graças a Ele que a gente não se estatela no chão. Que a gente não sucumbe caindo da bicicleta. Porque Ele, a boa mão, a mão invisível de Deus, está ali atrás, nos segurando, nos dando equilíbrio, para que possamos ter agilidade, para que possamos correr, para que possamos ser equilibrados, para que possamos continuar na caminhada da vida cristã. Como eu falei para vocês, eu não sei por que vocês ainda lutam contra alguns pecados. Eu, sinceramente, não tenho resposta para isso. Né? Eu sei que você já orou muito para Deus tirar algumas lutas do seu coração. Eu sei que você clama ao Senhor por isso. Eu sei que você chora e você pergunta: Deus, por que tanta luta? Por que tanta dor? Por que tanta queda? Eu não tenho resposta para o porquê disso. Mas eu tenho uma resposta para vocês. Deus não desiste de vocês. Ele não desistiu daqueles homens do século I. E por isso o mundo foi chacoalhado. Ele não desistiu dos homens do século XVI. E por isso o mundo foi chacoalhado. Ele não desiste da gente também. Ele vai com você até o final. Seja qual for a luta que você tiver no seu coração. Porque a graça de Deus é teimosa. Ela nunca vai te abandonar. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra.
Obrigado pela vida que vem da tua palavra. E ajuda-nos, Deus querido, a confiar na tua poderosa graça, na tua poderosa mão que nos dá o equilíbrio, que nos dá a segurança, que nos dá o consolo, o conforto, que nos protege. Ajuda-nos a confiar plenamente no seu cuidado, Pai. E a entender que o Senhor nunca vai desistir dos teus filhos. Que aqueles que são teus sempre serão teus. Mesmo que o mundo diga o contrário. Mesmo que o nosso coração diga o contrário. Mesmo que as circunstâncias da vida digam o contrário. Porque é somente pela graça que somos salvos. E é somente pela graça que continuamos salvos. Não é mérito nenhum nosso. E graças a Ti por isso, Pai. Porque se fosse mérito nosso, já teríamos jogado no lixo essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Que o Senhor continue a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos encorajar e a nos sustentar. Te pedimos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.